Olá, bem-vindo aqui ao meu canal e hoje o assunto é desejo e medo. Desejo e medo nascem juntos. Quando a gente nasce, já nasce o desejo da vida e o medo da morte. Então, o exercício da gente praticar um pouco essa integração, saber que existe. Olhar para alguns medos que a gente tem. Talvez não olhar tentando negá-los, né? E nem dissolver. Não tem mais esse medo aqui na minha vida. Não, mas integrá-los de alguma maneira na vida. Entendendo que ele está lá, faz parte. Existe esse medo. Porque quando a gente nega e quando a gente finge que não está lá, é que nem a sombra. A grande probabilidade é de você projetá-la lá fora. Você acaba construindo situações e atraindo situações para você que vão exatamente fazer você lidar com esse medo. Elas vão exatamente construir esse medo e essa sombra na tua frente. A gente fala que é uma projeção. Você acaba fazendo isso com a tua vida. Você percebe que às vezes as coisas que a gente mais tem medo, se a gente não olha para elas, não integra aqui dentro, elas vão começar a acontecer repetidamente para nós, para que a gente possa de alguma maneira olhar para elas. Tem um momento na vida da gente, principalmente na fase adolescente, numa fase um jovem adulto, né, que a gente nasce um desejo da gente corresponder à imagem que os nossos pais fazem de nós. E ao mesmo tempo que nasce essa vontade de corresponder, nasce o medo de não corresponder. Por isso que é tão importante sim nascer esse conflito entre o adolescente e os seus pais. É o momento em que a gente está procurando nessa fase a nossa própria palavra, a nossa palavra autêntica, né? O nosso ser autêntico. Quem somos nós? E pode ser que a gente não tenha saído disso, que a gente ainda esteja numa fase adulta, e isso eu estou falando que pode acontecer em qualquer idade. Na adolescência acontece esse impulso, mas nós podemos carregar isso sim, às vezes, na nossa fase adulta. Esse desejo da gente se diferenciar e ao mesmo tempo o medo de ser diferente. E aí surge uma coisa que é muito importante para a nossa realização, uma realização pessoal, né? É a gente olhar de frente esse medo, talvez o medo da nossa própria grandeza. Quando o adolescente ele é capaz de descobrir a sua própria palavra, descobrir o seu desejo autêntico, que é diferente dos pais, ele começa a traçar um caminho de superar esse medo, o medo de não corresponder. E aí sim, a gente chama que começa um caminho de autonomia. E quantas vezes nós vamos precisar rever na fase adulta isso na nossa vida, né? Onde é que nós não estamos indo na direção do nosso próprio desejo autêntico, com medo de não corresponder? Só que aí, às vezes, isso se apresenta de um outro jeito. Corresponder, por exemplo, à sociedade, ao grupo que você frequenta, ao grupo de trabalho, à tua equipe, né? Se nós somos capazes de aceitar que o outro não nos compreenda, se somos capazes de aceitar, sim, que talvez o meio onde a gente vive nos rejeite, somos capazes então de aceitar essa rejeição, nós vamos crescer na nossa evolução no sentido da autonomia. E quanto mais nós tivermos essa autonomia, mais perto nós seremos do nosso ser essencial, do nosso ser autêntico. E aí o que acontece quando a gente está perto desse ser autêntico? Ali estão todas as nossas potencialidades. E viver essas potencialidades, colocando essas potencialidades à disposição do outro, quer dizer, do mundo, à disposição do meio onde a gente atua, fazendo com que a nossa própria atuação neste meio, no mundo, ela seja uma atuação mais verdadeira, integrando o desejo e o medo. Eu acho que tem uma sacada aí que é não ter medo do medo. E tem muitos instrumentos na vida que podem nos auxiliar nesse processo de aprender, de olhar, de ter uma reflexão, de trazer para a nossa consciência onde é que está esse medo atrás do desejo. Terapia, atividades terapêuticas, processos que ajudem a gente no autoaprofundamento, no autoconhecimento, porque usar esse medo como uma ferramenta, né? E que atrás do medo tem sempre um desejo de viver, né? Que traz com ele esse desejo enorme, que isso nos impulsiona para ir muito mais além. Eu espero que você tenha gostado do papo de hoje. Dá um like, compartilhe esse vídeo, se inscreve aqui no canal e toda semana eu tô trazendo um vídeo novo pra vocês. Tchau, gente!